Então, vamos começar a correção da aula de hoje. Conteúdo coesão referencial. Ó, vocês três. Chega, né? Ó, eu vou começar a corrigir a partir da página 16. Porque tem aluno falando que não foi corrigido online. Então, eu vou corrigir a partir da 16. Vocês só dão uma conferida aí. Depois eu dou sequência da correção de todos os exercícios. Qual é o objetivo dessa campanha? Eliminar os criadouros do mosquito. Tudo que cria os mosquitos? Isso. Eliminar os criadouros do mosquito e evitar que eles encontrem locais propícios à proliferação. Eliminar os criadouros do mosquito para evitar que eles encontrem, né, no caso, locais propícios à proliferação. Eliminar os criadouros do mosquito para evitar que eles encontrem locais propícios à proliferação. Página 16, tá? Questão 10. Eu vou corrigir a partir daí. Falou do mosquito, da proliferação? Então, beleza. Número 11. Sim. Qual é o objetivo deste trecho na campanha? Não basta só a sua casa estar limpa. Essa luta é de todos nós. Então, quer dizer o quê? Que não adianta você só cuidar do seu quintal, né? Às vezes, há quintais que ficam muito tempo... Os donos das residências, né? Muito tempo fora. E vai acumulando a sujeira ali dentro. Então, a gente precisa cuidar o que está em torno. Então, aqui diz o seguinte. O anúncio incentiva as pessoas a, além de cuidar das suas casas, observar o seu entorno, porque muitos podem ser infectados. Caso haja um criadouro no quintal do vizinho, por exemplo. Então, a sujeira do vizinho não é problema meu. A partir do momento que eu possa adoecer por conta de quintal que esteja com problema, como sujeira, né? Então, é problema meu também. É sim, porque também pode infectar os outros. Isso, a redondeza. Isso. Número 12. Releia as frases a seguir e responda ao que se pede. Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova, água e sabão uma vez por semana. Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance de animais. Letra A. Qual é a função dos termos destacados? Os termos são os. Eles estão retomando qual palavra dentro desse período? Troque a água dos vasos. Não, um é saco de lixo e o outro é o quê? A água dos vasos. Os vasos. Água não, tá? Então, no primeiro período, na primeira sentença, ele substitui a palavra vasos de plantas. E no segundo, substitui os sacos de lixo, tá? E eles têm função de complemento verbal, coloquem aí. Letra A. Nas duas frases, os termos destacados têm função de complemento verbal. Vocês podem acrescentar, coloquem entre parênteses, abra parênteses e fecha, escreva objeto direto. Nas duas, tem função de complemento verbal, objeto direto. Nas duas frases, os termos destacados exercem função sintática de complemento verbal. Se tem a função de complemento verbal, a classificação morfológica ou gramatical é pronome oblíquo. São pronomes oblíquos, acompanhe a correção. São pronomes oblíquos. Letra B, são pronomes oblíquos. Os pronomes pessoais do caso reto substituem nomes que se encontram no sujeito da oração. Os pronomes oblíquos, pronomes pessoais do caso oblíquo, substituem
complementos verbais. Pode falar, Murilo? A letra B são pronomes oblíquos. Letra C eu não falei ainda. Falei letra B. Os pronomes destacados substituem. O pronome oblíquo substitui os vasos de planta e os sacos plásticos. Prof, não tá aparecendo ali. Aí, peraí. Está vendo agora? Sim. O pronome oblíquo substitui os vasos de planta e os sacos de lixo. No trecho a seguir, a expressão destacada pode ser substituída por um pronome oblíquo. Reescreva as frases fazendo essa substituição e os ajustes necessários. Mantenha bem tampados tonéis e barris de água. Lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tonéis e barris de água. O que é para lavar? Os tonéis e barris de água. Eu preciso de um pronome oblíquo que substitua esse termo que está destacado. Qual o pronome que eu utilizo? Correto. Lave-os. Então fica: mantenha bem tampados tonéis e barris de água com lave-os. Tem que colocar o hífen e colocar o os na sequência. Semanalmente, por dentro com escova e sabão. Por que o os aparece após o verbo e não na mesma posição que estava no enunciado anterior, antes e após sabão? Porque é um complemento do verbo, né? E quando a gente fala em colocação pronominal, os pronomes eles têm as posições corretas, que são após o verbo, antes do verbo ou no meio, entre o verbo e a terminação do verbo, que indica tempo futuro, tá? São chamados de ênclise, próclise e mesóclise. Não é o assunto aqui, mas é só para vocês entenderem que o complemento do verbo, quando é substituído por um pronome, esse pronome tem que aparecer na sequência do verbo, após o verbo, tá? Coloca hífen e o pronome. 14. Qual é a função sintática do pronome que você empregou no exercício anterior? Complemento verbal. Função de complemento verbal. Podem acrescentar o objeto direto, tá? Função de complemento verbal, objeto direto. Agora, se a pergunta fosse, para que você substituiu aquela palavra por um pronome? Para evitar repetição de palavras. É essa a função, tá? Agora, quando a gente fala em função classificação, a gente tem que falar de pronome, se é pronome, se é verbo, se é advérbio, se é preposição. E função sintática, a gente tem que falar se é objeto direto, objeto indireto, essas coisas. Sujeito. A 14 tem a função de complemento verbal. Aí coloca entre parênteses o objeto direto. Na resposta aqui do livro que vocês estão olhando, não tem, mas vocês podem acrescentar, tá? Quanto mais informações vocês tiverem, melhor. Objeto direto. Número 15. Indique os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo nas frases a seguir e a função sintática de cada um deles. Encha os pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda. Eles devem ser lavados uma vez por semana. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha-os bem fechados. Aqui é para vocês dizerem, eles correspondem ao quê e os corresponde ao quê. Eu, no início da aula, estava falando para vocês que os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles substituem nomes, eles exercem função sintática de sujeito, tá? Então, pronomes pessoais exercem função, pessoais do caso reto, exercem função de sujeito, pronomes pessoais do caso oblíquo
exercem função de complemento verbal, ou de objeto direto, ou de objeto indireto, tá? Então, no item 1, eles têm a função de sujeito, e no item 2, os têm a função de complemento do verbo. Objeto direto. Tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. Pronomes pessoais do caso reto, função de sujeito. Pronomes do caso oblíquo, função de complemento verbal. Complemento verbal. Leia as frases a seguir e reescreva substituindo os termos repetidos por um pronome oblíquo. Letra A. Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique as garrafas diariamente. Eu preciso substituir a palavra, o termo, as garrafas, que corresponde ao complemento do verbo, eu tenho que substituir no segundo verbo. Tá? O primeiro eu cito, as garrafas. No segundo eu substituo por um pronome equivalente. Como que fica? Sabe falar, Murilo? Ó, mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique as, tá? Porque garrafas está no plural. Então, eu preciso de um pronome oblíquo na terceira pessoa plural no gênero feminino. 16. Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique-as diariamente. Ronaldo, o que você ia falar? Não, eu ia falar a mesma coisa, mas aí você falou. Eu atravessei você. Tá? Então, vocês precisam de uma palavra para substituir, para que não haja repetição de palavras. Então, eu cito só no primeiro período, no segundo, na primeira oração, né? E na segunda oração, eu tenho que colocar o pronome oblíquo correspondente. Então, os pronomes oblíquos correspondentes, na terceira pessoa, eles precisam concordar em gênero, número e pessoa. Gênero, masculino, feminino, número singular, plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Letra B. Tampe os vasos. Tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique os vasos sanitários semanalmente. Eu vou substituir o segundo, os vasos, por um pronome equivalente. Eu preciso de um pronome equivalente. Terceira pessoa, plural, gênero masculino. Como que fica? Verifique-os semanalmente. Correto. Então, tem que repetir, tem que reescrever tudo, tá? Só vai substituir o segundo vaso, isso aqui. Tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique-os semanalmente. (17) Para evitar a repetição da palavra dengue nas frases a seguir, você pode substituí-la por um pronome. Reescreva as frases e responda as questões. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Podemos prevenir a dengue acabando com o mosquito. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Tem que copiar tudo, tá? Até o ponto. Depois vocês vão substituir a palavra dengue por um pronome equivalente. Isso, preveni-la. Então, podemos preveni-la acabando com o mosquito. Tem uma regra que diz o seguinte, gente. Verbos terminados em R, Z ou S,
elimina essas consoantes que eu falei para vocês e acrescenta o L antes do pronome oblíquo. Seria prevenir, né? Podemos prevenir a doença. Podemos prevenir-la. Então, eu vou colocar esse lá, lo, las, los, por exemplo, caso os verbos terminem com S, Z ou R. Letra A. Que pronome você empregou? Prof? Calma aí, eu estou esperando aqui, terminando. Que pronome você empregou no lugar da palavra dengue? A. É A. Eu utilizo lá só quando eu preciso fazer uma adequação ortográfica, né? Mas o pronome é A, não é lá. Tá? Pronome oblíquo A. Pode falar. Prevenir lá. Letra B. Qual é a função sintática do pronome na frase? Complemento do verbo, objeto direto. Tá? Complemento verbal, objeto direto. Tem a função de complementar o verbo ou tem a função de complemento, tanto faz. Complemento verbal? Objeto direto. O pronome refere-se àquele que fala, o pronome do exercício, tá? Com quem se fala ou de quem se fala? De quem se fala. De quem se fala. Se vocês quiserem acrescentar informações aqui nesse exercício da letra C, colocar em cima da palavra que fala, primeira pessoa, com quem se fala, segunda pessoa, de quem se fala, terceira pessoa, tá? É importante vocês saberem essas informações. Quem que fala? Quem fala? Eu falo. Com quem fala? Eu falo com a segunda pessoa. Por exemplo, aqui com o Luiz. Eu falo com o Luiz. Agora eu estou falando de alguém, do Murilo. Então, terceira pessoa. É tá? terceira pessoa. Isso. Isso serve tanto para o singular quanto para o plural. Nós temos as primeiras as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu e nós, primeira pessoa do discurso, singular, plural, respectivamente. Tu e vós, segunda pessoa, singular e plural. Ele e eles, terceira pessoa. Também tem o ela e o elas, né? Mas aí vai ser de acordo com o gênero que a frase propõe. 18. Leia com atenção. Leia com atenção as frases e responda as questões a seguir. Chikungunya está relacionada à aparência curvada dos pacientes Bota lá na B. Não, na B. que foram atendidos na primeira epidemia. Para eliminá-la, podemos reforçar as medidas para acabar com os criadouros de mosquito. A palavra lá, que apareceu após o verbo, o pronome em destaque, ele se refere ao quê? A quem aqui no texto? A doença. A doença chikungunya, tá? Então, coloquem aí, se refere à doença chikungunya. O pronome se refere à doença chikungunya. Posso mudar, Renato? A letra B? Pode, mas deixa A. Em que pessoa do discurso está esse pronome? Terceira pessoa. Singular ou plural? Singular. Singular, correto. Coloquem aí, terceira pessoa do singular. Letra C. Qual é a função? Eu pensei que era no plural. Não. Se fosse prevenir-las, aí estaria falando das doenças, não só de uma. Aí seria las, as doenças, tá? Singular é uma só, né? Isso. Qual é a função sintática desse pronome na frase? De complemento verbal, objeto direto.
Caso a doença chikungunya fosse substituída por vírus da gripe, que substituições relacionadas a esse pronome você faria? Você só substituiria a forma que está no feminino para o masculino. Então, seria empregado o pronome oblíquo o, na terceira pessoa do singular. Mas teria a mesma função sintática. A função sintática é a mesma, tá? Função sintática de complemento verbal. Desliga para mim, por favor. Obrigada. Conseguiu já copiar tudo, Renato? Não, tô na B. O pronome se refere àquele, esse pronome do exercício, que é a doença e o vírus, né? Se refere àquele que fala, com quem se fala, ou aquilo de quem se fala. Ah, eu pulei, disfarce. Eu tenho que falar dos disfarce. Tô doida. Tem A, B, C e D. Eu fui lá, é que eu confundi com outro exercício. Daqui eu vim para cá. Terminou, Renato? Agora esquentou. Liga, vai ter que ligar de novo. Deixa ligado. Senão a gente vai morrer tudo assado aqui. Ele nem é C, pode ir agora. Terminou a C? Sim, me mostra um pouco da D. Não, a D tá mostrando. É só você colocar o pronome o na terceira pessoa do singular. Leia o trecho a seguir. O Zika vírus, o vírus Zika, recebeu a mesma denominação do local de origem de sua identificação na floresta Zika, em Uganda. Para diagnosticar o Zika, devemos observar os seguintes sintomas: dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Letra A. Reescreva o trecho substituindo o Zika da segunda frase por um pronome oblíquo. Tem que reescrever aqui, tá? B. Tem que reescrever. Tá, então vocês vão ter que reescrever tudo e vão substituir o segundo item, que é depois do verbo, para diagnosticar o quê? O vírus Zika, né? Então, você vai substituir para diagnosticá-lo. Elimina o R final, coloca acento no A e, em seguida, hífen e lo. E depois vocês colocam reticências e termina a frase, tá? Tem que copiar tudo, até diagnosticar. Do texto, da 19. Pronome oblíquo o na terceira pessoa do singular. Ô, professor, qual que vai ter que substituir na 19 mesmo? Na 19, você vai substituir o Zika. Ó, para diagnosticar o Zika, você vai tirar esse o Zika e vai colocar diagnosticar-lo. Ok, obrigado. Aí, para vocês não precisarem reescrever toda a frase, depois de diagnosticá-lo, vocês coloquem vírgula, devemos, reticências. Eu libero isso daí para vocês. São muito boazinhos. Só que não. Aí, depois de diagnosticá-lo, vírgula, devemos reticências, tá?
para não precisar reescrever tudo. Professora, já falou a B, que eu ainda tô copiando o texto. Ainda não. Pode Não? fazer Tá. A aí. Tô terminando ainda. Tô esperando. Rapidão. Prontos? Letra B. Devemos, aí coloca reticências, tá? Não precisa reescrever tudo, não. Letra B. O pronome que você inseriu tem a mesma função sintática do termo substituído? Tem. Tem a função de complemento verbal. Sim, tem a função de complemento verbal. Tem que colocar. Esse complemento substitui o termo osica. Letra C. O pronome se refere àquele, agora sim, né? Que fala com quem se fala ou aquilo de quem se fala. Aquilo de quem se fala. Aquilo de quem se fala, correto. Letra D. Esse pronome concorda em gênero, número e pessoa com sujeito? Sim. Coloquem. Qual que é o sujeito? O Zika vírus. O vírus Zika, quer dizer. O vírus Zika. Letra E. Caso essa expressão fosse substituída pelo termo dengue, o pronome usado seria qual? Lá. A dengue. Qual, professor? Seria lá. Lá vem. Você pode corrigir lá, né? Não, acho que tá certo. A 15, você vai colocar um. Eles têm função de sujeito. E os tem função de complemento verbal. Ah, o pai apanhou do Paraguai. Não, mas agora tem que falar, sei lá. Aí tava copiando ainda. Sei lá. Não, sei lá. Não, Sei lá. não, assim, lá. Lá. Lá sei lá. Oi, fala, lá, Lá sei. sei lá. Lá sei lá. Lá, sei. Sei. Lá, sei. Lá, sei. Mano, tô tirando um cheiro estranho. Cheiro de comida mais... mas comida... Bacon, tá ligado? Qual é o objetivo do texto e onde ele foi veiculado? O texto do Pedro Bandeira. Sai, Ele divulga o lançamento do livro A Flecha Traiçoeira. O texto divulga o lançamento do livro Pode passar. A Flecha Traiçoeira. Professora falou a 20? Estou falando agora. O texto divulga o lançamento do livro A Flecha Traiçoeira, de Pedro Bandeira. Bom, Calma aí, Pro, já pode votar na B, da 18? B da 18, calma aí. Ok. Rapidão, tá? O pronome está na terceira pessoa do singular. Letra B da 18. Já nunca fica perto de uma flecha. Ela é traiçoeira. Pronto, Henrique? meu Deus. Aí vai... Ai, meu irmão. Vai botar. Calma aí. Não, Pro, falou da página 18. Sem ser Vixe. Mas esse é 18. Não, a 19, isso, a B da 19. Obrigado. Tem função de complementar o verbo, a expressãozinha. Posso fazer assim? Ok, obrigado. Não, mas aí quando você perde a mão. Ó, número 20, o texto divulga o lançamento do livro A Flecha Traiçoeira, de Pedro Bandeira, e ele foi veiculado no jornal JC Online.
Coloquem aí, foi divulgado no jornal JC Online. Foi veiculado ou divulgado, tanto faz, no jornal JC Online. Ao observar as características do texto, é possível afirmar que se trata de que tipo de texto? Reportagem. Notícia. Notícia. Campanha seria do chikungunya aqui. Esse daqui é campanha. Agora aqui não, ele informa, ele noticia algo. Tá? D de Deus, C de Cristo. E não é nenhum dos dois. É a letra B de bola. 22. Releia o trecho a seguir e indique qual é a função sintática do termo em destaque e que expressão ele substitui. Eles. Olhem no texto aí, o que substitui? Está falando sobre o quê? Tá, mas o que tem o dinossauro? Desde a estreia com o dinossauro que fazia uau, em 1983, ele já lançou mais de 100 títulos. Está se referindo eles aos títulos, tá? Eles alcançam mais de 30 milhões de exemplares vendidos. Os 100 títulos, alcançam a marca de 30 milhões de exemplares vendidos. Então, eles têm a função de substituir o termo 100 títulos, tá? Eles têm a função de sujeito da oração e substitui 100 títulos. Tá? Então, eles aqui exerce a função de sujeito da oração. 23. Leia as frases a seguir e reescreva-as, eliminando a repetição da expressão o livro A Flecha Traiçoeira. Tem que reescrever, tá? O livro A Flecha Traiçoeira será lançado em março. Eu vou substituir o livro A Flecha Traiçoeira por ele. Então, vai ficar, ele aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios, Aramirim e Iraré. Você vai substituir o livro A Flecha Traiçoeira, o segundo, né? O que está repetindo, por ele. Ele aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios Aramirim e Iraré. Número 24. Peraí, prof. Pronto, Ronaldo? Pode. Relendo as frases que você reescreveu na questão anterior, a que conclusão você chegou sobre o emprego do pronome pessoal do caso reto? O pronome pessoal do caso reto tem a função de sujeito. O pronome pessoal do caso reto substitui o nome e funciona como sujeito da oração. Então, vocês podem colocar o pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito da oração. Eu coloquei tem função de sujeito na oração. Correto. Sem Certo? problema. Tá. O pronome pessoal do caso reto tem a função de sujeito da oração.
Isso aí. 25. Nas frases a seguir, os pronomes pessoais do caso reto destacados podem ser eliminados. Reescreva-os. Oi. Ele funciona como sujeito da oração. Reescreva-as fazendo os ajustes necessários. Então, quer dizer o quê? Vocês vão ter que tirar esse eles e adequar a frase para ela ficar de acordo com a norma culta, né? Então, eles está substituindo qual termo? Os personagens, não está? Nós sabemos que nós podemos usar o sujeito oculto. O sujeito não precisa estar expresso, desde que ele já tenha aparecido antes, não é? Então, os personagens nasceram em tribos inimigas e, vírgula, um dia, vírgula, encontram-se à beira de um rio. Fica assim, tá? Escrevam do jeito que eu falei. Os personagens nasceram em tribos inimigas e, vírgula, um dia, vírgula, um dia, vírgula, encontram-se à beira de um rio. Vou transformar 2 períodos simples em um período composto, tá? Letra B. O livro A Flecha Traiçoeira foi ilustrado por Rogério Borges. Tem que reescrever tudo isso, né? Aí, na sequência, vocês vão colocar o E, faz parte da coleção Pequenos Sabidos. O livro A Flecha Traiçoeira foi ilustrado por Rogério Borges e faz parte da coleção Pequenos e Sabidos. Rogério Borges. E faz parte da coleção Pequenos e Sabidos. Pequenos e Sabidos é letra maiúscula, tá? Porque é a coleção. E faz parte da coleção Pequenos e Sabidos. O carro vai levar. Que função os pronomes eliminados na questão anterior exerciam? Correto. Exercem a função de sujeito. Exerciam a função de sujeito. Parece que ele falou e chutou, né? Falou, não, não é isso, não. Eu acho que é outra coisa. Exerciam a função de sujeito. Considerando as orações, Pedro Bandeira tem 45 anos de carreira. Ele já vendeu mais de 30 milhões de exemplares. Responda às questões a seguir. Letra A. O pronome ele retoma que termo? Pedro Bandeira. Correto. Ele refere-se ao nome Pedro Bandeira. O pronome que substitui o nome Pedro Bandeira exerce que função sintática na oração? Sujeito. Correto. Exerce a função sintática de sujeito. Agora ele falou com certeza. Né? Próxima vez. O pronome ele concorda em? Gênero, número e pessoa. Correto. Gênero, número e pessoa. Gênero, masculino, feminino. Número, singular ou plural. Pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Com o nome que substitui. Eu já acordei. Gênero, número e pessoa. A respeito do trecho a seguir, assinale as alternativas corretas. Os poemas da antologia Mais Respeito, Eu Sou Criança, incentivam o processo de criação artística,
eles propiciam um debate sobre o preconceito, a questão da identidade e os sonhos. Letra A. O pronome ele substitui o termo criação literária? Não, porque está se referindo aos poemas, tá? Então, essa está errada. Nesse caso, a substituição de uma palavra por um pronome tem a função de evitar repetições? Sim. Correto. O pronome eles concorda em gênero, número e pessoa com o nome que substitui? Sim, porque a letra C da 28 já responde isso, né? Então, está correta. O pronome eles retoma uma palavra anterior, mantendo a coesão de partes do texto? Sim. Coesão tem tudo a ver com isso, tá? Quando nós unimos partes de um texto, colocamos palavras que têm função sintática semelhante àquela que foi expressa anteriormente, como utilizar o pronome pessoal do caso reto, substituindo uma palavra que estava no sujeito, ou colocando um pronome oblíquo, substituindo o objeto da oração, o objeto direto ou indireto, eu estou fazendo uma coesão do texto, tá? Isso se chama coesão. 29. No trecho a seguir, o pronome destacado, então, só a letra A que não é para marcar X na 28, tá? No trecho a seguir, o pronome destacado substitui o sujeito da oração anterior. A que pessoa do discurso ele se refere? O projeto Autores que Fazem História homenageia autores consagrados. Ele contempla atividades que contam a história desses autores. A que pessoa do discurso se refere? Ele, terceira pessoa do discurso, né? Que é, ou seja, aquilo de que se fala. Então, o pronome ele substitui o projeto Autores que Fazem História. Fica assim, eu vou mostrar para vocês. Eu sou rica. E hoje eu tenho rica. Eu sou rica. Não, hoje é mil. Ah, não, velho. Eu já vi mais forte. Tá? E 3 aspas aí. Abra aspas ali, coloca uma sozinha aqui e ali. Que se refere à terceira pessoa do discurso, ou seja, aquilo de que se fala. Ele tá com calor, com frio, vou ter que desligar o ar e o ventilador, né? Já responderam a 29? Não, peraí. Se eu vou botar o pedal, isso é dormir da escola. Não, bota a boca com 3 segundos, relaxa, bota com 3 segundos só. Não, bota com... Ô, Luiz, não vamos fazer gracinha, não. Tá agora na aula. Depois vocês viram. Posso ir para 30? Sim. Do da mamãe com isso. Ó, isso daqui é só uma parte do exercício, tá? Não é resposta, não. Ó, o pronome ele substitui a expressão. O projeto, autores que fazem história. Que se refere à terceira pessoa do discurso, ou seja, aquilo ou de que se fala. Tá? Quer que eu repito? O pronome ele substitui a expressão. Aí tem que repetir do jeito que está aqui no código que eu coloquei. O projeto, autores que fazem história. Fecha aspas. O pronome ele substitui a expressão, o projeto, autores que fazem história, vírgula. Que se refere à terceira pessoa plural do discurso. Esse A tem crase, tá? Que se refere à terceira pessoa do discurso, vírgula. Ou seja, aquilo de que se fala. Ou seja, aquilo de que se fala.
30. O que a notícia informa e onde ela foi veiculada? A notícia revela que Usain Bolt disse que não vai mais disputar provas. A notícia revela que Usain Bolt, responderam? Não vai mais disputar provas. Ponto. Eu botei que o Bolt não voltará a correr, não fazerá mais provas, e o site veiculado é Folha P. Tá certo. Ponto. Foi veiculada na Folha P. A notícia revela que Usain Bolt disse que não vai mais disputar provas. Ponto. Foi veiculada na Folha P. Trinta e um. Usain Bolt afirma que não pretende voltar às pistas. Que trecho do texto confirma isso? Na entrevista, coloquem assim, na entrevista, quem não fez já coloca. Na entrevista, vírgula, Bolt diz, 2 pontos. Aí abra aspas, que é a fala dele, né? A fala dele está na primeira linha, no finalzinho da primeira linha e vai até o finalzinho da segunda linha. Está tudo entre aspas. Já vi pessoas demais se aposentarem, voltarem a fazer seus esportes e passarem vergonha. Não serei um deles. É só copiar o que está aí no material de vocês. Depois de vergonha, vocês coloquem reticências, colchete dentro de colchetes reticências, ponto. Não serei um deles, fecha aspas. Eu acho que é melhor quando a pessoa está para encerrar a carreira, ela encerrar bem, do que fazer isso, como ele falou, de passar vergonha, né? Às vezes a pessoa fica se forçando uma situação, ela não está conseguindo mais cantar, já não tem voz mais para aquilo, perde a qualidade do show, coisas do tipo. E o mesmo com o esportista, né? Já não tem mais habilidade para aquilo. Tem que se aposentar bem, não capengando. Com base nas informações da notícia, o título poderia ser: Bolt garante que não vai mais correr, não vai voltar a correr, e se compara a Muhammad, sei lá como que fala, Muhammad Ali. O pronome oblíquo em destaque no título da notícia está relacionado a qual termo? O pronome oblíquo C. O pronome oblíquo C se refere a Bolt. O pronome oblíquo se refere a Bolt. Considere o trecho a seguir e assinale a alternativa correta sobre o pronome destacado. Já vi pessoas demais se aposentarem, voltarem a fazer seus esportes e passarem vergonha, disse. E se refere ao quê? Refere-se a pessoas ou substitui o sujeito? Refere-se às pessoas. Refere-se às pessoas, a pessoas. 33 é o primeiro item, tá? Trinta e quatro. O que Bolt quer dizer quando afirma não serei um deles? Só um pouquinho. 33 é só marcar X na primeira. Posso voltar já? Não será o tipo das outras pessoas. Pode. Bolt diz que não será uma das pessoas que se aposentam, voltam a competir e passam vergonha. O pronome deles refere-se a essas pessoas, tá? O pronome deles refere-se a essas pessoas. Então, primeiro vocês têm que dizer o que ele falou, né? Que ele não será uma dessas pessoas que se aposentam e voltam a competir.
E o pronome deles refere-se a essas pessoas. Tiago, sossega. Ó, eu não vou retomar isso aqui não, tá? Eu só vou falar para vocês quais são as alternativas, daqui 35, 36 e 37, tá? A primeira é B, a segunda é B e a terceira é C. 35, B, C, D. Sim, 35, B, C, D. 36, qual que é, o Murilo? Errou. A e C. 37. Qual que não é? Só tem uma que não é. B. Letra B. Então, A, C e D. A ordem ficou 35, B, C, D. 36, A, C. 37, A, C, D. A, C, D. A, C e D de dado? Sim. Não, Ah, 37. 37? Ah, tá, obrigado. É, ó, 35, B, C, D. 36, A, B. 37, A, C, D. ACB. ABC. Volta lá. CBA. ACB. 30 e qual? 36. AC e 37, ACD. Pronto? Pronto. 38. Qual é o tema da notícia e onde ela foi veiculada? O tema divulga a campanha permanente para adoção de animais, lançada pela Rede de Proteção Animal de Curitiba, tá? Então, é uma campanha permanente para adoção de animais. Ela é lançada pela Rede de Proteção Animal de Curitiba e foi veiculada no portal Mundo Livre FM. A notícia divulga a campanha permanente para adoção de animais, lançada pela Rede de Proteção de Animal em Curitiba. Foi veiculada no portal Mundo Livre FM. Qual é o objetivo? Oi? No portal Livre, Mundo Livre FM. O que são os animais? É, Rede de Proteção, tudo maiúsculo, tá? Rede de Proteção Animal de Curitiba. Não entendi a sua pergunta, Luiz. A notícia divulga a campanha permanente para adoção de animais, vírgula, lançada pela Rede de Proteção Animal de Curitiba. Professor, vai pegar. Ponto. Foi veiculada no portal Mundo Livre FM. Colocou? Qual é o objetivo da notícia? Divulgar a campanha e incentivar as pessoas a adotar animais. Divulgar a campanha e incentivar as pessoas a adotar animais. Além de informar o horário de funcionamento. Além de informar o horário de funcionamento do CRAR para visitas. Posso mudar, Renata? Peraí. Ah, pode.
Leia as frases a seguir e reescreva, substituindo a expressão. As feiras bimestrais de adoção por um pronome pessoal do caso reto. A campanha permanente vai complementar as feiras bimestrais de adoção. Tem que copiar tudo isso de campanha até adoção. Ponto. E substituir as feiras bimestrais por elas. Elas já são realizadas pela prefeitura. Acompanharam? Guarda o celular. A campanha permanente vai complementar as feiras bimestrais de adoção. 40. Elas já são realizadas pela prefeitura. Ponto. Copiou? A campanha permanente vai complementar as feiras bimestrais de adoção. É só copiar o que está aí. Vocês vão substituir as feiras bimestrais de adoção por elas. Vão copiar o primeiro período, colocar ponto, escrever elas e copiar o restante. Já são realizadas pela prefeitura. 39 depois eu passo para você, tá? 41. Qual é a função do pronome pessoal do caso reto que você empregou na frase da questão anterior? Elas têm a função de sujeito. Elas têm a função de sujeito. Pronto? 42. Espera aí. Não, até a 24. Ó, 42, já reescrevam aí, até adotar. Podem reescrever, até adotar. Quem já terminou pode reescrever a 42. Você precisa levar RG, CPF, comprovante de residência para adotar. Gente, eu tô olhando a minha nova barbearia. Depois que vocês escreverem adotar, vocês vão escrever e precisa assinar um termo de adoção responsável. Vocês vão transformar 2 períodos simples em um período composto. Para adotar. E precisa assinar um termo de adoção responsável. E precisa assinar um termo de adoção responsável. Precisa adotar um termo. Precisa adotar um termo. Aqui o termo. Esqueci meu termo. Ô, Murilo, escreve aí a 39. O objetivo da notícia é divulgar a campanha. O objetivo da notícia é divulgar a campanha e incentivar as pessoas a adotar animais. Vírgula. Vírgula. Além de informar o horário de funcionamento, do CRAR, C-R-A-R, para visitas. Bom.
de funcionamento do CRAR para visitas. O veterinário da rede de proteção animal faz plantão aos sábados e domingos. O veterinário da rede de proteção animal vai esclarecer dúvidas e orientar os interessados. A mesma coisa do exercício do primeiro, do 42. Vai trocar Vocês vão... ele? Vai substituir o veterinário da rede de proteção animal, o segundo elemento, né? O repetido, por ele. Não vai substituir por ele, não. Você vai só colocar e vai. Ó, vai ficar assim, ó. O veterinário da rede de proteção animal faz plantão aos sábados e domingos e vai esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Não precisa colocar ele, porque nós vamos transformar 2 períodos simples em um período composto. Então, vai substituir, como é o mesmo sujeito, não precisa colocar novamente. O veterinário da rede de proteção animal faz plantão aos sábados e domingos e vai esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Vai tirar o veterinário. Isso, só vai colocar e. E tira o ponto também, tá? E vai esclarecer dúvidas e orientar os interessados. A 43, também tem que escrever. A organização abre, inclusive, aos sábados e domingos. A organização dispõe de um veterinário da rede de proteção animal aos sábados e domingos para esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Como que vai ficar isso aqui? A organização abre, inclusive, aos sábados e domingos, ponto. A organização abre, inclusive, aos sábados e domingos, ponto. Qual o termo que eu posso substituir no sujeito por um pronome pessoal do caso reto? Qual que corresponde aqui? Ela dispõe de um veterinário da rede de proteção de animal aos sábados e domingos. É só substituir a organização por ela, tá? E copiar tudo. Pode, depois que você fizer aí rede de proteção animal aos sábados, coloca reticências. Posso ir para 44? Claro. Leia com atenção as frases e responda às questões a seguir. Cachorros e gatos estão na linha de espera por um lar. Quem quiser adotar cachorros e gatos pode procurar o Centro de Referência para Animais em Situação de Risco. Que pronome pode substituir a expressão cachorros e gatos? Eles. Na frase 2. Eles. Não, pronome oblíquo. Olha só. Quem quiser adotar quem? Os gatos e os cachorros. Então eu substituo por los. Adotar los. Adotá-los. Então fica assim. Cachorros e gatos estão na lista de espera por um lar. Bom, quem quiser adotá-los, fica assim. Pode colocar só o pronome oblíquo adotá-los. Não. É que está pedindo para reescrever. Calma aí. Aqui pode sim, tá? Na letra A pode. Pode? É porque pode. Sabe por quê? Porque a pergunta está falando o seguinte: que pronome pode substituir a expressão cachorros e gatos na frase 2? Qual que é o pronome? Los, tá? O pronome oblíquo adotá-los. Aí, grifa los, tá? Porque o adotar é verbo. Uhum.
Na reescrita. Bota na A. Tá aqui, ó. Reescreva sua resposta para a alternativa anterior, substituindo gato por gatas. Muda alguma coisa? Não, porque o Não. gênero masculino predomina, tá? Não. Então, vocês vão colocar da mesma forma. Esse aqui tem que reescrever. A letra B tem que reescrever. A letra A, não. É para reescrever o do 2, né? Do texto. Você vai pegar todo o fragmento que está na caixa de texto, vai reescrever na letra B. Aí vai ficar assim: cachorros e gatos estão na lista de espera por um lar. Ponto. Quem quiser adotá-los pode procurar o Centro de Referência para Animais em Situação de Risco. Então, quer dizer o quê? A letra A não precisa reescrever, a letra B, sim. A letra A é só para dizer qual o pronome. Aí, na letra C, está perguntando, na reescrita que o pronome você empregou, que pronome você empregou na 2? Por quê? O pronome é os, né? E olha só, quando nós falamos em língua portuguesa, se há dois sujeitos, né, no caso aqui, duas palavras, uma masculina e outra feminina, eu coloco o pronome oblíquo equivalente ao gênero masculino, porque o gênero masculino predomina diante do feminino, tá? Então, na letra C ficaria assim: continuaria sendo empregado o pronome os. O pronome que se refere a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes flexiona-se no plural masculino. Então, coloquem assim: para substantivos de gêneros diferentes, flexiona-se no plural masculino, tá? Para substantivos de gêneros diferentes, o pronome é flexionado no plural masculino. Tá? Para substantivos de gêneros diferentes, vírgula. O pronome flexiona-se no plural masculino. Volta lá. Qual letra? Tá certo. O termo cachorros e gatos refere-se àquele de quem se fala, tá? De quem se fala. 45 e última, está perguntando sobre... Olha só, por que seria inadequado substituir campanha permanente por um pronome do caso reto? Vocês sabem dizer por quê? Olhem só. A Rede de Proteção lançou uma campanha permanente de adoção de animais. A campanha permanente visa complementar as feiras bimestrais de adoção. Porque não tem verbo. Não, não é por isso. Olha só. Porque o texto ficaria ambíguo. O que é ambíguo? Ambiguidade significa que uma coisa pode dizer mais de uma. Duas ou mais coisas. Então, vocês vão responder assim: por que o texto ficaria ambíguo? Ponto. Essa eu quero a resposta completa, tá? Porque o texto ficaria ambíguo, ponto. Não saberíamos identificar ambíguo, ponto. Não saberíamos identificar se quem visa complementar as feiras bimestrais de adoção. Identificar.
Se quem visa complementar as feiras bimestrais de adoção, visa, VISA, visa complementar as feiras bimestrais de adoção, é a rede de proteção ou a campanha permanente? É a rede de proteção ou a campanha permanente. Então, não dá para saber se isso está se referindo à rede de proteção ou à campanha. Tá? Todos conseguiram responder? Tem alguma questão que ficou em branco? Nenhuma. Tá? Eu não peguei a 24 da página 20. 24 da página 20? Ó, quem terminou já pode começar a responder, tá? Já pode começar a responder os exercícios. Página 25 a 30. Ok. Como ficou a 45 da 24 mesmo? 45 da 24, eu já falo, tá? Ok. Já copiou, Renato? Não, peraí. É ruim. Pronto, Renato? Não. Tá. Pronto. Henrique, Oi? está vendo aqui a 45? Tô vendo. Vou copiar rapidão e já volto. Eu vi. Que isso, Luiz? Ah, é o H maiúsculo. É um H, então. Esse é um H. É um B. Ah, tá. Fica estranho, parece R2. É assim, ó. É assim, ó. É que você teve muito redondo. Né? É assim, ó. Ó, agora essa aqui vai ser muito difícil. Não, vai devagar. H minúsculo. Pode fazer então o papel. Faz 25. C, F, Copiou tudo já, É Henrique? um Q maiúsculo. Sim. Obrigado. De nada. É um C maiúsculo. Isso aqui, ó. Agora vocês Prof, podem fazer os a gente exercícios, tá? Página vai 25 a corrigir esses 30. exercícios agora? Depois? O de hoje não dá tempo, não, tá?
Aí eu vou corrigir próxima aula. O que vocês não conseguirem fazer hoje, aí fica como tarefa, tá? Aí na aula de amanhã, eu corrijo, finalizo, tá? Ó, coloquem da pauta lá que está a tarefa, eu já coloquei a página, especifiquem na agenda para vocês não esquecerem, tá? Página 25 a 30, CA Língua Portuguesa. Mas já não, já não tá na pauta, prof? Sim, eu falo na agenda, Ah, ok. tá?
A aula de vocês terminou. Aí a próxima aula vocês tragam para mim todos os exercícios respondidos, tá? Até a próxima aula. Até amanhã. Tchau. Ok, falou. Tchau.